Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre as muitas visitas estranhas que fazemos, tanto nas páginas quanto nas telas. Pedro e Cora, como sempre, no seu canal favorito do YouTube, que é o YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronay. O programa de hoje é sobre visitas esquisitas nas páginas e nas telas. E, entre outras coisas, armaduras de rato. Armaduras de rato? Existe armadura de rato, véi? Cora, você estava me contando uma história, eu tô meio pasmo ainda. Vem cá, explica aí por que você fez a sua última compra na internet. Ah, eu não consigo explicar muito bem. Eu estava no Instagram. Vocês sabem que Não é um bom lugar para você iniciar uma compra, mas vamos lá. Não, acontece que a gente vive descendo o cacete nas redes sociais aqui, mas a gente também não sai das redes sociais. E as redes sociais não são o vício que elas são à toa. É porque elas oferecem muita coisa divertida. Então, estou aí eu tranquilamente passeando na rede social no outro dia. E por conta de seguir tantos gatos na rede social, o que me aparece de repente? Um cara, um armeiro. Você conhece essa profissão? Eu conheço, eu achei que estava extinta há 500 anos, mas isso é um Não. outro detalhe. Então, um armeiro em Calgary, no Canadá, que faz armaduras para gatos. Claro, porque eles podem partir em batalha, Eles acontece. podem precisar. Bom, parece uma coisa meio ridícula. Porque se não fosse ridículo bastante, eu descobri que ele faz armaduras para ratos. E aí eu absolutamente não resisti. A armadura de gato, eu ainda pensei, mas o que eu vou fazer com uma armadura de gato, né? Mas a armadura para rato, É muito mais útil, claro. claro, como você vive sem ter uma armadura de rato? Então eu entrei em contato com esse cara que chama Jeff DeBoer. Vocês encontram ele no Instagram, Jeff DeBoer Sculpture. A gente bota na descrição esses E eu links todos. disse, você aceita orders, Encomendas. encomendas? Aí ele disse, eu aceito e tal. Aí ele disse, olha, eu queria então encomendar uma armadura que não fosse elaborada assim para um rato de poucas posses, para um bom torneio, que ele não se sinta assim envergonhado diante das outras armaduras, mas que caiba dentro do orçamento dele. Isso porque ele faz umas armaduras extremamente elaboradas também. Mas as armaduras que eu gosto mais são as mais simples, mais cotidianas. Claro. Não é aquela para você usar numa justa, é aquela para você usar na batalha, né? Torneio, ou num torneio normal, sem estar o rei presente, ou qualquer coisa assim. E importante isso, um rato humilde, né? Claro, naturalmente. E não pode ter pedras preciosas no rato. Porque a questão é a seguinte, ele estava trabalhando, por acaso, numa armadura que um casal tcheco e indiano, acho que ela é indiana e ele é tcheco, encomendaram para ele uma armadura baseada numa armadura medieval indiana e num determinado tipo de armadura tcheco. Que é uma coisa meio bizarra, porque essas duas culturas nunca se encontraram na Idade Média. Mas você sabe que ele fez pesquisas, ele acabou desenvolvendo uma armadura linda com asas, porque as armaduras tchecas tinham uma coisa que lembrava asas e tal. Mas eu já achei isso elaborado demais. Entendi. E então, pronto, fiz a encomenda. Ele me disse que ele deve produzir cerca de 12 armaduras de rato esse ano, e uma delas é minha. Cora Ronay. Agora, você vai ter que nos mostrar quando chegar a armadura
Cara, eu estou sonhando com essa armadura dia e noite. Eu vou mandar fazer uma coluna fininha. Vou mandar botar essa armadura numa caixinha de acrílico para ela não oxidar, porque lá em casa tudo Oxida. oxida a velocidade da luz. E vou botar um spot assim de luz em cima dessa armadura. Então, quando você entrar na minha casa, uma das coisas que você vai notar vai ser a armadura de rato. É espetacular. Olha aqui, é evidente que nem as armaduras de rato nem as de gato são para serem usadas. Agora, o homem é um gênio. Agora, falando sério, esse cara é absolutamente fenomenal. O pai dele lidava com metal, tinha uma... Ferreiro. Daí ele vendia estruturas metálicas, ele fez uma escultura da entrada de uma cidade, por esse tipo de coisa grande, bem pesada. E ele, desde cedo, ele ficou inteiramente fascinado com armaduras medievais. Eu também tenho esse fascínio. Toda vez que eu vejo uma armadura medieval, eu penso em quem usou, como foi feito, as circunstâncias, a história que aquilo conta. E ele tentou fazer uma armadura medieval para ele mesmo. Ainda jovem, mas ele percebeu que aquilo consumia um tempo enorme. E ele queria criar e fazer coisas diferentes. E ele ficou pensando o que ele poderia fazer que fosse menor do que uma armadura de ser humano, onde ele pudesse realmente dar asas à imaginação e usar tudo que ele aprendeu ao longo dos anos com metais e com joalheria. Ele acabou se formando em joalheria no Instituto de Artes Plásticas lá. E primeiro ele pensou em fazer armaduras de gente pequenas, mas aquilo tinha uma coisa falsa, fake para ele. Se for fazer uma armadura humana de 0,5 metro, não faz sentido, né? Então ele teve essa ideia genial de fazer a armadura que um rato pudesse usar. É inteiramente autêntico. É do tamanho de um rato. O fato do rato não usar são outros 500. Mas, em termos de integridade de objeto, está tudo lá. Entendi. Aquilo é a armadura que um rato poderia usar. É toda móvel. Tem sei lá quantos mil rebites para ter todos os movimentos. É um negócio fenomenal. Daí ele partiu para o segundo passo, que é a armadura de gato, né? Naturalmente. Ele está mergulhado agora num... Porque, afinal de contas, se agora os ratos estão armados... Os gatos precisam se defender. Mas, olha, ele está mergulhado num projeto baseado naquela armadura anglo-saxã que foi descoberta em Sutton Hoo. Você conhece essa história? Isso foi um barco fúnebre anglo-saxão que foi descoberto durante a Segunda Guerra, num lugar chamado Sutton Hoo. E é o elmo mais antigo que eles têm na Inglaterra, e isso jogou toda uma luz sobre a Inglaterra da Baixa Idade Média, que todo mundo achava que era um lugar sem vida, morto, que nada estava acontecendo, que era um... E não é verdade, esse barco fúnebre tem uma riqueza de materiais, uma carga artística inacreditável e muitos objetos vindos de diversos lugares do mundo, que também prova que havia um comércio muito grande, uma ligação muito grande entre a Inglaterra e outros povos na Idade Média. Ele é um grande pesquisador de... e ali você tem encontro de celtas, saxões e vikings, né? Também. Mas isso se achava que isso tinha... É viking depois. Isso eles achavam que tinha terminado num determinado momento. A gente está falando de uma Inglaterra do século V, VI, que todo mundo achava que era... Claro, não, por isso que eu estou falando, viking é depois. Era meia dúzia de roceiros ali, plantando para subsistência e não fazendo mais nada, mas havia uma rica vida cultural. E ele, então, produz essa escultura, está produzindo essa escultura de gato, exatamente como se produziria na época anglo-saxã. A armadura para um guerreiro. Com o mesmo detalhe, com o mesmo cuidado, com os mesmos materiais. Ele fez um elmo maravilhoso,
A parte de trás tem escamas, que ele faz exatamente como o pessoal fazia. Tem cota de malhas. Você sabe como se faz cota de malhas? Não tenho a mais vaga ideia. Eu também não tinha, eu achava que era um processo industrial, não sabe qual é que é? Eles fazem argola por argola e ligam argola por argola. Nossa, que trabalho. Se alguém já viu uma cota de malhas, sabe o trabalho que isso dá. Não, mas você sabe que agora que você falou, eu já tinha lido sobre isso, e tem uma coisa de se as argolas são maiores ou menores, que se elas são menores, elas são muito móveis, né? Porque afinal de contas são argolas. Exatamente. Elas ficam mais pesadas, porém elas te protegem muito mais do que quando as argolas são maiores. Mas é argola por argola que você põe. É inacreditável, né? Então ele está usando várias técnicas. Tem um acabamento no elmo que é em cloisonné. O que é? Ele, por acaso, não usa o cloisonné, mas cloisonné é aquela técnica que você põe esmalte colorido no bronze ou no cobre. Bronze ou cobre, tá aí, agora eu não sei no metal amarelo. E Deve ser bronze. ele não faz em cloisonné porque ele acha que hoje você consegue uma coisa melhor, um efeito melhor com acrílico colorido e houve essa evolução no material, então why not, né? Mas, olha, até uma gola de pele vai ter. Essa armadura do gato de Sutton Hoo. Então você encontra gente maravilhosa assim. Esse cara fez uma coisa, tinha uma escultura. Se alguém já esteve em Calgary nos últimos 20 anos, vai se lembrar de uma coisa que foi ele que fez. Você chegava no aeroporto de Calgary, tinha 2 esculturas enormes que pareciam aqueles brinquedinhos de lata, que são aqueles carrosséis com aviõezinhos. Mas era aquilo num ponto enorme. Esses troços foram desmontados o ano passado e levados para o Museu da Aviação, mas isso era a arte dele. Ah, que barato, quer dizer, é um artista. Né? Ele é um artista maravilhoso, maravilhoso. A gente descobre umas coisas no... Eu gosto imensamente no Instagram. Tem 2 perfis que eu tenho seguido recentemente que, em sendo muito distintos, me fascinam pra caramba. Você está falando de uma coisa mais de história, eu acho que, de certa forma, os 2 são perfis históricos. De 2 caras que têm o mesmo nome, os 2 se chamam Dan. Um se chama, o perfil dele se chama Danocracy, é como se fosse danocracia, né? É tipo o regime de governo do Dan, né? Mas o que esse cara desse Danocracy faz é o seguinte, Cora. Ele compra na internet slides antigos, aqueles slides que a gente usava para projetar fotografia, né? É que essencialmente, em essência, é um troço do tamanho de um negativo, só que é um positivo, né? Então ele compra esses slides e escaneia. Ele compra vastas coleções de slides. Agora, coisas dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50. E aí ele escolhe uma fotografia de alguém, sei lá, alguém se formando, alguém na festa de formatura, uma festa de casamento, alguém com roupa de marinheiro nos anos 40, pega fotos aleatórias que tem uma pessoa. E ele não sabe nada daqueles slides. Ele não sabe onde é. Ele não sabe que ano é. Ele não sabe nada. Aí ele começa a pesquisar. E ele vai fazendo vídeos sobre cada passo da pesquisa. Gente, que espetáculo! Que é, olha, esse carro aqui é um carro de tal marca que era fabricado, ou que foi fabricado entre o ano tal e o ano tal, na Austrália. Então essa foto é na Austrália. Estamos já no país. Então eu estou vendo tal, esse estilo arquitetônico, tem uma quantidade de cultura. Esse estilo arquitetônico era típico de tal coisa. Esse tipo de placa de... Olha aqui, esse cara que está se formando nessa universidade,
Em geral, as cores que você usa em cima da beca preta são as cores da faculdade. Por causa desse tipo de padrão de brownstone aqui, isso aqui está me dizendo possivelmente Nova York. Então, tem 4 universidades em Nova York, isso aqui são amarelo e roxo, deve ser NYU. Aí ele vai e baixa o yearbook, né, que é aquele livro anual dos estudantes, de toda aquela década por conta do corte de cabelo, ou por conta do estilo de roupa. Então ele compra tipo um corte. Bem, procurar os alunos é mais difícil. Eu vou começar pelos professores, porque aí são menos professores. Eu achei o professor no ano tal. Então, esse cara era um professor da escola de filosofia. Então, provavelmente esses alunos são da turma de filosofia. Gente, sensacional. Um troço, Cora. É uma coisa de detetive, né? É uma coisa de detetive. Agora, no fim, cada fotografia rende uns 4, 5 vídeos de 1 minuto. E no final, é o vovô. É mamãe morreu no ano passado, e ele descobre as pessoas, as famílias procuram ele, entram em contato, é meu tio, tipo... E para as famílias, são coisas que elas descobrem a respeito de seus pais, avós e tudo mais. Você sai dos vídeos com um sorriso. Genial. Sabe, deve ser um trabalho insano. Mas Insano. você sabe que o trabalho dele é o tipo de trabalho que a inteligência artificial vai resolver em muito pouco tempo, né? Olha, sim, claro. Pô, Ele faz um artesanato. armadura de rato, não. Mas Agora, você jogar um slide para a inteligência artificial e perguntar onde foi, em que ano, eu acho que isso possivelmente será resolvido em breve. é muito Porque é tudo uma possível. questão de base de dados e processamento para juntar, né? É muito possível. Quem é a pessoa já não. Isso já é uma coisa um pouco mais difícil, porque pressupõe você ter outras imagens daquela pessoa, né? Online. Mas, assim, em termos de localização, acho que... Clara, eu sei que Mas é genial isso, hein? eu achei fascinante, eu achei espetacular, eu achei bonito e entretém muito. Agora, o outro cara, o outro Dan, é um sujeito chamado Dan McClellan. O perfil dele no Instagram é McClellan, com K. MAKLELAN. E ele é um PhD, um doutor em estudos bíblicos. Agora, não pensa numa pessoa religiosa, não. Pensa num cara que tem um mix de história, antropologia e linguística. Um cara que fala hebraico antigo, aramaico e grego, Nossa, que são as línguas do Velho Testamento e do Novo Testamento. E qual é a especialidade dele? Ele é um cara que entende profundamente, sei lá, quando o capítulo tal a tal do Gênesis foi escrito, ele entende exatamente quais eram as crenças daquele povo que escreveu aquele capítulo. Como é que eles interpretavam as coisas que estavam escritas ali. Ele entende por que o verbo tal foi usado ao invés do verbo não sei quantas. Quer dizer, é uma coisa ali de um tipo de conhecimento a respeito da Bíblia com o qual a gente não está familiarizado. É um troço de uma profunda erudição. Aí ele fala, não, isso aqui foi escrito
entre o século tal e o século tal. Aqui nesse trecho, evidentemente, é um autor diferente do trecho tal, tanto que você vê que a maneira como eles compreendem Deus nesse trecho é essa, a maneira como eles compreendem esse Deus 500 anos depois é outra. Então, se há uma aparente contradição, é porque X, é porque Y, é porque Z. O que eles queriam dizer com tal lei era isso. A preocupação... Um scholar da Bíblia. Agora, depois que você imaginou essa figura toda, pensa um cara que tem no máximo 40 anos de idade, não tem um fio branco no cabelo e na barba, e que está sempre com camiseta de super-herói. X-Men, Fantastic Four, em geral, muito mais Marvel do que DC, embora de vez em quando tenha um Batman, uma coisa assim. Sempre com camiseta, sempre olhando para o celular e tal. E o que os vídeos dele são? Não são aulas sobre a Bíblia. O que ele faz é fact-checking. Então ele pega aqueles vídeos assim, porque a Bíblia diz em tal versículo que os gays têm que isso e isso aquilo. Porque a Bíblia diz em tal versículo que o aborto não sei das quantas. Tipo, pega todos aquele bando de vídeo que tem sobre... que a Bíblia diz que... E ele vai fazendo a montagem, bota o trecho do vídeo do influencer bíblico, aí fala, olha, não é bem assim, na verdade, o que essa passagem está dizendo isso, aquilo, tudo mais. Se você for o estudo que o doutor, não sei das quantas... Genial. E ele vai desmontando. E ele faz isso de uma forma muito respeitosa, entendeu? Ele não está fazendo pouco da religiosidade de ninguém, ele só está dizendo, olha aqui, o que essas pessoas acreditavam era isso, isso e aquilo. O que essas pessoas diziam... Tem uma coisa muito interessante, por exemplo, que é... Isso, por acaso, um vídeo que eu assisti hoje de manhã. É um cara que estava falando qualquer coisa que... lendo a história de Sodoma e Gomorra e dizendo que a Bíblia condena a homossexualidade por conta da história. E aí o que ele se vira e fala é o seguinte, não, você tem que entender que o papel do homem e da mulher era um papel muito diferente, muito hierarquizado nessa época. O homem era mais importante que a mulher e com muita frequência as pessoas viajavam e eram hospedadas na casa. E acontecia com alguma frequência de você se hospedar na casa de alguém e o dono da casa violentar um sujeito. E aí ele fala, isso era percebido quando você, à força, submete um hóspede seu a uma relação sexual, um homem com outro homem, você está humilhando esse homem. Mas não por conta da violência sexual, mas porque aquilo era percebido como você está submetendo o outro homem a você. Você está quebrando hierarquicamente a posição que ele tem na sociedade. Então a condenação que está naquela determinada passagem não é a sexo anal. A condenação é, a partir do momento que você aceita hospedar alguém, você não pode quebrar o lugar hierárquico dele na sociedade. Não é uma condenação à sodomia. Não quer dizer que as pessoas... Isso não tem nenhum tipo de referência ao que as pessoas achassem ou deixassem de achar a respeito de homossexualidade. É uma questão particular de, se você hospedou, você trate com respeito o seu hóspede. Agora, você não pode currar o seu que hábitos esquisitos, né? Veja, isso é 3.000 anos atrás. Você não tinha hotel. Não tinha hotel. Mas Respeite seu hóspede. não violente seu hóspede. Não é de bom tom. Não. De preferência também não cuspa no tapete. Mas não é de bom tom, não por conta do ato da violência, mas porque você está submetendo ele É muito interessante. a uma indignidade. Quer dizer, não é uma condenação a sexo anal. Mas, olha,
você vai, ele fala de Novo Testamento, ele fala de Velho Testamento, ele vai e... Não, você está pegando essa tradução aí, o problema dessa tradução é que ela pega tal flexão de aramaico e Vou seguir os dois. é espetacular. É Muito bom. espetacular. É uma aula a cada... Eu sou ateu, mas não tem problema. Mas escuta, o ateísmo não tem nada a ver Com com a a cultura Bíblia. ocidental. Isso é fruto da Exatamente. cultura ocidental. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Acho interessantíssimo. Sou ateia, mas eu me situo num mundo que foi construído em cima disso, É claro, é claro, é claro. né? A gente tem que ler. Então, não fazem armaduras de ratos. Não. Armadura de rato só tem ele no mundo. Mas eu recomendo muito tanto o Dan McClellan quanto o Danocracy. São perfis muito interessantes. Vou seguir os dois. Agora, tem livro? Tem livro e tem uma história desses livros. Conta essa história. São 2 livros. Isso aqui são os 2 livros que saíram até agora do Prêmio Nobel desse ano, que é John Fosse, norueguês. Esse aqui é Brancura, editora Fósforo. Esse é a Alice. Bom, esses livros saíram quase que simultaneamente, meio que embolados com o anúncio do prêmio. E, naturalmente, eu peguei para ler, até porque não são difíceis de ler, são pequenininhos, né? E vou te dizer que eu odiei. Que bom. Detestei. Achei pretensiosos. Achei uma literatice no mau sentido, sabe? Tipo, agora eu vou me sentar para escrever o maior livro do mundo. São cheios de recursos artificiosos. Esse aqui não tem nenhum parágrafo, esse aqui não tem nenhum ponto. Quer dizer, esse aqui é uma frase. Do começo ao fim, são 108 páginas. Nem Joyce. Aqui são 60 páginas. 60 páginas, exatamente 60 páginas que não tem um parágrafo. Esse tipo de coisa me cansa a essa altura do campeonato, porque isso já foi feito. A impressão que me passa imediatamente é que o cara está querendo acontecer não pelo que ele está dizendo, mas pela forma como ele está fazendo. Me parece um recurso comum, enfim. Tomei uma tremenda má vontade com os livros. Porém, tem bons leitores ali no comitê daquele prêmio, né? Sim. São caras que gostam de livro, gostam de literatura. Depois eu li algumas críticas que diziam que os livros eram bons. Diziam coisas muito bonitas a respeito deles. Então eu digo, quer saber o quê? Deixei os 2 livros ali em cima da minha mesa. Volta e meia, aquele momento que você parou de trabalhar, está tomando um café, aí eu pegava, tentava ler. Não. Pegava, tentava ler. Bom, no fim, na 3ª ou 4ª tentativa, eu peguei a Alice. E aí vou te dizer o seguinte, eu adorei. Teve um momento que esse livro me puxou para dentro dele. Que interessante. Muito curioso, porque a gente, em geral, não dá uma segunda chance às coisas que a gente não gosta. Engraçado que você descreveu isso, desculpa te interromper rapidinho. Eu entendi exatamente o que você quis dizer, porque foi a minha experiência, a primeira vez que eu vivi isso foi com Grande Sertão Veredas. Eu tive uma dificuldade imensa de entrar no livro. Grande Sertão é difícil, mas é a coisa mais linda do mundo. Sei lá, página 80, página 100, e de repente eu tinha entendido aquela língua e fluiu. Mas foi um esforço imenso chegar ao primeiro terço do livro. Mas Grande Sertão hoje é um dos livros que eu releio Não, eu acho com muito prazer, sabe? Eu acho uma beleza. Eu também já li 3 vezes. Eu também tive dificuldade em entrar em Grande Sertão, mas foi uma dificuldade diferente, porque Grande Sertão era uma questão da linguagem, era uma linguagem com a qual eu não estava habituada. Não, mas é isso que eu estou descrevendo. Aqui não é uma linguagem, aqui são
dois enfeites de escrita, dois recursos de escrita, que sei lá, bom. Mas aí eu peguei isso aqui, e quando eu peguei o É a Alice pela terceira ou quarta vez, e comecei a ler de novo, eu comecei a... Entrei na do livro, sabe? Entrei na do livro. O que acontece nesse livro? Nada. A história do livro basicamente é a seguinte. Uma mulher, Signe, está deitada num banco na casa dela e se vê a si mesma parada na janela, pensando no marido que desapareceu no fiord um dia, em 1979. Ele saiu para remar em novembro, na Noruega. Novembro é escuro, feito breu já. Frio de danar, vento miserável. Esse marido sai para dar uma volta no fiord de barco e não volta nunca mais. E o livro todo é sobre isso. E ela pensa nela, ela pensa nele, de repente ele está pensando nela, no que ele vê da rua, ele vê ela recortada na janela, ele pensa se ele vai mesmo sair com o barco ou não vai sair com o barco. Ele vê uma fogueira logo ali adiante, enfim. A certa altura ele pensa, ele vê o bisavô, o irmão do bisavô, que morreu afogado com 7 anos, enfim. É esse tipo de coisa. Agora, todos esses tempos convivem no mesmo espaço, simultaneamente. É uma coisa esquisita, é uma coisa ermo, sombrio e turvo, sabe? E o que é curioso, primeiro é que é bonita essa tautologia, que repete, a casa antiga, a casa antiga, várias vezes na mesma frase, várias coisas se repetem, voltam, ele fala e volta. Acaba tendo uma beleza curiosa Quer isso. dizer, ele faz uma brincadeira com o tempo ali. É um fluxo de consciência, na verdade, porque como a gente não pensa de uma forma linear, ele tenta não escrever de uma forma linear ou cronológica. Mas parece Joyce? Alguma coisa assim? Não, parece com ele mesmo, sabe? É. Parece com ele mesmo. E tem uma coisa que te pega. O bonito é como ele consegue levar você para esse lugar. Eu não sei se eu quero visitar esse lugar. Sabe? Eu gostei de ter ido. Gostei de ter gostado. Acho que foi uma experiência interessante, mas não sei se eu quero voltar. Eu acho que essa foi a edição mais curiosa de O Livro de Cora. Mas eu entendi. Agora, com esse aqui eu não me dei de forma alguma e não pretendo prosseguir na aventura. Esse aqui... Já teve a experiência. É porque esse aqui entra por um lado que eu detesto, que é o sobrenatural. Entendi. É engraçado, porque aqui você tem um elemento de fantasia muito grande, porque é lógico que uma pessoa não pode estar se vendo, ela num determinado momento, a Signe se vê em pé, em frente à janela e sentada na cadeira, tricotando o blusão que ele usa. Ele vê a atriz-avó. Isso não é real, se você quiser, isso não acontece na vida real. Então, esse cara aqui nesse livro, ele vai encontrar uma luz branca, umas criaturas, também não é real. Mas entra por um lado que eu detesto. Uma coisa meio realismo fantástico, a outra... É uma coisa que o pensamento pode estar em camadas. Você não se afasta de uma realidade. Entendi. Aqui você entra pelo sobrenatural, e aí o sobrenatural não me interessa. Tem gente que gosta. Quem gosta do sobrenatural pode ser que goste de brancura. Eu devo dizer que os dois estão muito bem traduzidos, por tradutores diferentes. Eu nem pensei que no Brasil a gente tivesse 2 tradutores do norueguês, mas temos. Olha,
Brancura foi traduzido pelo Leonardo Pinto Silva e É a Alice foi traduzido por Guilherme da Silva Braga. Nunca pensei. Nomes brasileiríssimos de pessoas que sabem norueguês. Sabem suficientemente bem para traduzir muito seriamente esses dois livros, porque estão os dois. O fato de eu não ter gostado não tem nada a ver com a tradução. Mas foi uma experiência muito curiosa a leitura do Alice. E eu tenho esse hábito, sabe, de quando tem livros que você olha, você sabe que são ruins, você não gosta. Esquece. Mas quando o cara ganhou o prêmio Nobel, alguma coisa tem que ter ali, Entendi. sabe? E aí eu fiquei achando, não, eu é que não estou sabendo entender o que esse cara quer dizer, porque eu não consegui entrar nesse labirinto, mas os caras lá não são loucos, é um comitê de leitores, vamos lá. E eu até escrevi a minha coluna da semana passada sobre isso. Eu falei também do Abdul-Razak Gurnah, que era outro de que a gente nunca tinha ouvido falar, que foi o Prêmio Nobel de 2021, tanzaniano. Mas aquele é uma coisa fenomenal. Aquele, quando você começa a ler, você diz, caraca, como é que a gente não sabia que esse homem existia? Mas é que a África subsaariana é mais próxima da gente também, né? Eu acho que nos afetos. Não necessariamente, não é pelo lugar, é pela forma da escrita, sabe? A escrita do Gurnah é uma escrita muito terna, é muito clara. Mas é isso que eu estou falando, nos afetos é mais próxima da gente. Nosso afeto é muito africano quando no Brasil. Eu sei, mas não é por isso, não. Ah, tá. É uma... Porque isso aqui está totalmente longe da gente em termos geográficos, em termos de afeto, se você quiser, mas é uma coisa do estilo da escrita, sabe? Elas são quase opostas. O mundo do Fosse é um mundo gelado, é um mundo de privilégio, porque as pessoas podem se dar o luxo de ficar paradas na janela, não fazem nada, ficam esperando as outras na janela, indefinidamente. Olha, ninguém pode ficar indefinidamente na janela quando tem que trabalhar, quando tem que correr atrás da comida, quando tem que cozinhar, costurar, tocar a vida, né? O mundo do Gurnah é um mundo de refugiados, de africanos que estavam começando a se embater com a colonização. O paraíso é lá por volta de 1900, o Sobrevidas é em torno da Primeira Guerra, então você tem um momento muito ruim, muito difícil ali. Mas é um escritor que você começa a ler e você não tem dúvida de que é ótimo. Entendi. Você, no primeiro parágrafo, você já diz, caraca, que sujeito maravilhoso, que coisa ótima. Aqui não. Mas é como eu te disse, gostei muito de ter lido, gostei muito de ter feito essa visita, mas não sei se eu volto. Mas recomendo que se faça a visita. Tá bom. Nos vemos na quinta? Nos vemos na quinta. Até quinta-feira agora.